Amiga Terapia Podcast. Eu sou a Carol e hoje eu estou com uma convidada aqui super especial. Mas antes de a gente apresentar a nossa convidada, eu vou pedir para que a nossa host se apresente. Como vocês já sabem, a Tal tá num período fora, né, para cuidar de questões particulares. E aí, por causa disso, toda semana a gente está convidando alguém que, né, seja tem a ver com o assunto ou alguns dos nossos amigos para participar com a gente no podcast. E hoje, né, como ela tem a ver aí com o assunto, a gente acabou convidando ela e acho que ela tem muito para agregar e queria que ela se apresentasse. Então, olá, gente, meu nome é Amanda e eu sou estudante de psicologia, me formo agora em dezembro. Também sou estudante de maquiagem, né, acabei de terminar o curso profissional, estou fazendo o segundo já. Trabalho no RH. E por que eu estou aqui hoje? Porque eu sou mãe. Então, venho contribuir aí com a Carol nesse sentido. Muito obrigada. O Rabzinho vai ficar super orgulhoso. E a nossa convidada de hoje, eu vou fazer uma apresentação aqui. Como a gente sempre fala que informação é muito importante e a informação liberta, a nossa convidada hoje ela é uma médica pediatra e intensivista pediátrica e vai nos ajudar a levar mais conhecimento para as mamães, futuras mamães e para você que talvez seja a rede de apoio de alguma mulher. E seja bem-vinda, doutora Gabriela! Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso. E pra gente começar, queria pedir para que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco da tua história, de como que a medicina entrou na tua vida, o que também te levou para pediatria. Tá bom. Então, me chamo Gabriela, tenho 30 anos, sou aqui de Blumenau, então cresci aqui, fiz a minha formação aqui, em Blumenau, na medicina. Meu avô era médico, então a influência veio bem forte dele. Ele era pediatra também? Não, ele era clínico geral, trabalhava no interior, lá do Paraná. E pra mim foi bem forte a influência dele. E durante a faculdade a gente sempre fica, né, nessa, o que eu vou fazer? Eu queria fazer cardiologia. Eu fui fazer um estágio na cardio, eu disse, não aguento ver esses bozinhos padecendo aqui. Não é pra mim. E daí ficou nessa, e aí o que eu faço? Pensei em fazer radiologia. Daí pensei que eu não ia aguentar ficar trancada numa sala todo dia. E daí sou cristã, né? Então fui pedindo, Deus, me ajuda, o que eu faço? E fui sendo direcionada então para isso, para pediatria. E sou completamente apaixonada, não faria outra especialidade, mas também fiz a segunda, né? Então a UTI veio nesse contexto ali no meio da residência. Comecei a me apaixonar por emergências, por não ter uma rotina tão estabelecida, assim, né? De estar dentro de um consultório. Eu tava vendo que ficar ali, quando eu tinha, né, os estágios de ambulatório, que tinha que ficar ali, um paciente a cada meia hora, eu ficava mais agoniada. E quando eu tava mais nesse imprevisível, eu ficava mais feliz. E claro que tinha os chefes também que me inspiravam, então acabei me direcionando e já emendei com a formação de terapia intensiva. Há quanto tempo você é formada? Eu terminei agora, faz 2 anos e meio, mais ou menos, que eu tô de volta. Eu terminei a formação e voltei aqui pra Blumenau, eu e meu marido. Legal. Que massa. E tu atuas aqui em Blumenau já há 2 anos e meio. Isso. E antes você atuava na tua cidade também? Ou tava só na formação? Lá em Curitiba, fiz em Curitiba, né? Uhum. Morei 5 anos lá, daí eu trabalhava um pouco fora também, mas a residência ela ocupa quase tudo, né? Da vida. É uma carga horária absurdamente extenuante, então a minha vida girava meio que em torno disso só. Legal. Show. E acho que talvez as pessoas que estão nos ouvindo hoje, elas não conheçam muito bem o trabalho da pediatria, então se tu pudesse contar um pouquinho pra nós como que funciona a área da pediatria e até essa intensivista, né, pediátrica, o que é isso? Então, o pediatra, né, que trabalha só com isso, ele pode atuar em diversas frentes, né? Pode atuar no consultório, fazendo então essa parte da puericultura, que é o acompanhamento da criança, pode atuar em pronto-socorros, pode atuar em unidade de saúde. E a terapia intensiva pediátrica é onde a gente atua na UTI, propriamente dito, né? Então, atualmente eu trabalho na UTI do Santo Antônio, amo trabalhar lá, é muito bom. E trabalho na FURB também dando aula, como professora de pediatria. Legal. Então, eu fiz um pouco consultório, mas eu tava com muita coisa na cabeça. Acabou não rolando continuar, tive que fazer algumas escolhas.
E realmente ali a UTI é o lugar onde eu amo trabalhar, onde eu amo estar. Então, acabei optando por lá. Tu comentou, né, que na cardiologia tu já viu que não era pra ti, porque tinha, né, uns vovozinhos lá. Mas na UTI, tu não é estranho? Às vezes tu vê um bebezinho, gente, lá internado, às vezes também entre a vida e a morte. Então, é engraçado, né, algumas coisas assim. Mas, bem, a UTI na pediatria é diferente da UTI de adulto, né? A gente tem uma taxa de mortalidade muito menor. Então, é raro uma criança morrer, mesmo estando numa UTI de complexidade. E então a morte não é uma realidade todo dia. É diferente. É gravidade, sim, mas a grande maioria se recupera bem. Agora, a morte sempre pega, né? Esses dias até, depois que a gente teve uma morte, eu falei pra uma colega, disse, nunca fica mais fácil, né? Passam-se os anos e nunca fica mais fácil a gente lidar com isso. Mas, felizmente, não é a nossa rotina. São momentos mais raros. E como é o acolhimento, assim, essas mães? Porque o meu filho, ele ficou na UTI 3 dias depois de nascer. Inclusive, a médica dele também trabalha na UTI do Santo Antônio. A Erika Vieira é o nome dela. A gente chegou no consultório, né, com ele. E aí, quando ela olhou pra ele vai ter que internar, assim. Ela fez todo um acolhimento com a gente, né. Mas eu fiquei pouquíssimo tempo na UTI. Então, tinha mães lá que estavam meses com a criança. Como que funciona o trabalho do médico nesse sentido de acolhimento, né, dessas famílias lá? Daí isso é multidisciplinar, não é só o médico, né? A gente precisa de uma equipe toda, porque eu estive recente com minha sobrinha internada na UTI. Minha sobrinha teve bronquiolite, ela na verdade foi prematura, então ela não ficou na UTI, né? Ela ficou na UCIM uns dias, mas depois teve que ficar reinternando e depois agora teve bronquiolite, voltou pra UTI. Então, assim, estar do outro lado é muito difícil. É muito, muito difícil. Então, o médico ele tem esse papel de tentar se colocar nesse sentido, de tentar dar apoio com a informação e com a segurança de que está sendo feito melhor pela criança. Mas todo o resto da equipe, né? A enfermagem tem uma parte muito importante que elas estão lidando ali muito mais, né? O tempo inteiro com a criança e com os pais. Tem a psicologia, a fisioterapia, assistente social, a capelania ali no Santo Antônio a gente tem também. Então, é todo mundo, né, dando um apoio. Porque, realmente, a gente, na pediatria, não trabalha só com o paciente em si, a gente trabalha com a família. E ainda mais na UTI, né? A criança é nosso paciente, mas quem tá ali dentro da dinâmica e dentro do sofrimento é a família. E a gente não pode ignorar isso, né? Mas imagina, no caso da Amanda, o primeiro filho, né? Tu não tem muita informação, os medos, os receios, mas não deve ser fácil. Não é nada fácil. E assim, ele foi um caso super tranquilo. Ele teve bilirrubina, né? A bilirrubina dele tava super alta. Isso, icterícia. Ele tava com 21,5 quando a gente fez. E aí, na época, eu já tava super assustada. Então, a médica, ela me acolheu, enfim. Ela falou assim, não, vai dar tudo certo. A gente conseguiu vaga pra ele. Ele ficou na UTI do Santa Catarina. Só que ela não comentou comigo que ele ia pra UTI. Quando eu cheguei lá e ele internou na UTI, foi um choque gigantesco, assim, porque eu tive que entregar ele e eu não pude entrar. E aí até preparar, quando eu entrei ele tava cheio de aparelho, eu pensei, meu Deus, ele tem 7 dias e ele tá cheio de aparelhagem, então foi bem difícil no começo. Só que foi necessário, assim, né? E eu falo que foi só por Deus que a gente conseguiu vaga, porque foi bem na época que tava cheio os hospitais, tava casos muito grandes de pneumonia e tudo mais, e tipo, tinha só a vaga dele, assim, então foi maravilhoso, né? O acolhimento que a gente teve lá no hospital também, eles foram incríveis. E a gente acaba fazendo amizade com as mães também, né? Então depois eu fiquei torcendo pelas crianças lá e queria voltar. Acho que o trabalho pediatra tem que ter talvez essa sensibilidade, né? Porque como tu falou, tem o bebê, o paciente, mas tem a família junto, né? Sim, com certeza. E como que funciona o acompanhamento pediátrico no início da vida do bebê? Assim, qual que é a periodicidade ideal? Como que funciona o trabalho de vocês ali nesse início? É para garantir o desenvolvimento, a saúde? Como que funciona? Então, isso seria o acompanhamento de puericultura, que é o acompanhamento da criança, que esse é o nome que a gente dá. Isso vai depender se o bebê é termo, né? Então, nasceu de tempo certo, ou se ele é prematuro. Se é prematuro, tudo é diferente. Mas, digamos que é uma criança termo, a gente tem acompanhamento mensal, pelo menos até os 6 meses. Depois, eventualmente, pode precisar mensal, senão a gente pode ir espaçando para cada 3 meses. Depois de 1 ano, a gente também
vai avaliando a cada 3 meses, daí conforme vai crescendo, a gente vai se passando para 6 meses e depois 1 ano. Por quê? Porque ali, esse primeiro ano de vida do bebê, ele é muito crucial, né? Você tá com um nenê de 6 meses, então, sabe, as coisas mudam muito rápido, né? Um dia não sabe fazer tal coisa, no outro dia já tá com aquela habilidade, você pensa, meu Deus, da onde que aprendeu? Onde que aprendeu? O cérebro tá se desenvolvendo num ritmo que nunca vai ser igual no resto da vida, né? Então, a gente tem um bebê que nasce sabendo chorar e mamar e dormir, e no final do primeiro ano de vida, ele sabe andar, sabe falar, sabe imitar, sabe comer. Fazer birra. Com 6 meses ele já faz birra. São muitas habilidades adquiridas. O cérebro formou muitas conexões, ele tá todo dia formando milhões de conexões. Então, ali é um momento que se a gente deixar passar alguma coisa, o prejuízo vai ser muito grande para a criança. Então, é ali que a gente tem que fazer esse acompanhamento próximo, né, de ganho de peso, de comprimento, mas também do desenvolvimento neuropsicomotor e outras intervenções, porque tudo é muito novo. Cada mês se espera uma coisa diferente, são habilidades diferentes, são propostas de segurança diferente. Então, né, um bebê de 4 meses, a gente não espera que ele possa cair da escada, porque ele não vai estar engatinhando. Então, mas isso vai mudando ao longo do tempo. Então, cada mês é uma novidade. E a gente precisa estar mais próximo. O meu caiu, inclusive esse final de semana da cama. Foi meu Deus do céu, e corre pro hospital e não sei o que. Mas tava tudo certo, né? Então, até sobre essa questão do desenvolvimento neuropsíquico, assim, né? A gente fala bastante agora, até na psicologia, a gente estuda muito e é uma coisa super nova pra nós também a questão do autismo. Como que faz o acompanhamento do bebê? Porque eu vejo muitos conteúdos, né? E um dos conteúdos que mais aparece é sobre sinais de autismo em bebês e tudo mais. Muitos dos sinais do autismo no bebê é uma coisa que o bebê passa, que ele faz, né? Como que a gente consegue acompanhar isso no bebê ou não tem como? É só depois, a partir dos 2 anos mesmo, que a gente vai conseguir ter isso? É uma boa pergunta isso. Então, isso está crescendo o conteúdo porque tem crescido a prevalência de autismo. Então, era uma doença que há muitos anos atrás a gente quase não ouvia falar. Sim. E a gente vê, ano após ano, essa incidência crescendo. Se eu não estou enganada, no último estudo americano, a prevalência estava 1 a cada 44 crianças. É bastante coisa, né? Então, mas antes, a comentou que tem aumentado. Na tua opinião, ele aumentou realmente as crianças nascendo ou tem mais diagnóstico? A gente não tem essa certeza. Provavelmente há as duas coisas, né? Provavelmente a gente faz mais diagnóstico, mas é fato também que a gente tem visto que tem aumentado. Então, né, agora se esperem 1 a cada 44, então numa sala de aula praticamente eu vou ter alguém, né? E pensa quando a gente era criança, a gente não era assim, né? Sim. Não faz tanto tempo assim, faz um tempo, não tanto. E a gente não compreende completamente quais são os fatores envolvidos nisso, mas sabemos que tem uma influência genética importante. Sim. Mas, provavelmente, muitos fatores ambientais têm ligado esses genes, né? Então, o que a gente chama de epigenética. Então, o que é isso? A gente nasce com uma carga genética e a gente pensava antigamente que essa carga genética era meu destino, né? Eu nasci com isso, é isso aí que vai ser minha vida. Mas hoje a gente sabe, tem se estudado cada vez mais a epigenética. O que é isso? O que no ambiente pode fazer os genes com que eu nasci se ligarem ou desligarem. Então, por exemplo, eu tenho um gene que determinaria uma doença, mas através da epigenética eu posso deixar ele desligado a minha vida inteira. Legal. Ou coisa X pode ir lá e ligar ele, né? Um estímulo, né? Exatamente. Então, o que são esses fatores, né? Isso vai nos ajudar um pouquinho mais no nosso raciocínio depois, então vou só explicar com mais detalhes. Mas estilo de vida, então, por exemplo, tabagismo, uso de drogas, né? A gente sabe, por exemplo, tem pessoas que têm genes de doença psiquiátrica. No momento que elas usam algum tipo de droga, aquilo triga e a gente desenvolve, então, a doença que talvez ficaria dormindo a vida inteira. Por exemplo, eu posso nascer com um gene de diabetes, mas eu ter um estilo de vida que vai trabalhar contra isso. Então, eu vou deixar esse gene desligado. E isso na criança, a gente tem muita coisa que trabalha na epigenética. Então, uso de produtos químicos, uso de medicamentos, uso de antibiótico, via de parto, aleitamento materno, sim ou não, exposição, né, atividade física, exposição a telas, enfim, muita coisa que está trabalhando nesse epigenética. Então,
provavelmente muitas dessas coisas estão concorrendo junto para estar aumentando essa prevalência de autismo. Em relação à tua pergunta, né, no bebê, a gente pode sim já ver sinais de autismo no bebê. Infelizmente, o nosso diagnóstico de transtornos do espectro do autismo, né, que é um nome chique, né, ele é muito tardio ainda, né? A média do Brasil é entre 5 e 6 anos. Isso é terrível, é muito tarde. Porque a maioria das crianças já vai ter esses sinais bem lá atrás. Muitas vezes vai ficar evidente depois de 1 e 2 anos. Por quê? Por causa da fala. Mas a gente tem como já ver sinais já desde o bebê. Então, um dos primeiros sinais que a gente vai ver é a falta de contato ocular quando a mãe está amamentando, né? Então, quando você está no seio, a criança procura o olhar da mãe. E ao procurar esse olhar, muitas vezes a criança, o que ela está encontrando? O olho de uma mãe olhando o celular. Entende? Então a gente tem muitos fatores da nossa realidade que não, que a gente não está... Acaba não pegando o sinal. Não pegando o sinal, mas o vínculo, não dando à criança aquilo que ela está precisando, aquela resposta que ela está precisando para a formação psíquica dela. Então a gente tem... Eu tô misturando duas coisas aqui, mas eu tenho que é autismo mesmo, e eu tenho coisas que fazem sintomas autismo-like. Então fazem sintomas perto do autismo. A gente sabe que o excesso de tecnologia pode fazer muitas dessas coisas. Mas, então esse falta de olhar, essa falta de preferência pelo rosto humano, então o bebê ele prefere o rosto humano em relação a objetos. No transtorno espectro do autismo a gente tem uma preferência mais por objetos do que pelo humano. Atrasos, então, de linguagem. Então, a linguagem e a comunicação não é só falar, né? Então, em cada mês do bebê, a gente tem uma expectativa em relação à comunicação. A criança, ela aprende muito por imitação e isso no autismo está alterado. Então, a gente tem uma dificuldade em fazer essa imitação, né? Então, se a gente faz cara de brabo, a criança percebe isso e ela responde. Se a gente diz não... ela entende. Se a gente sorri, ela entende que é para sorrir. Essa imitação, essa reciprocidade está alterada, né, nos circuitos neuronais do autista. E isso vai alterar como ele vai se desenvolver, porque a gente aprende por essa imitação também, né? E depois, mais tarde, né, com a fala, então o atraso de fala é uma das coisas mais clássicas, mas a gente pode ter atrasos motores também. A gente pode ter... Existe um formulário que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta, né? Infelizmente, na prática, a gente não faz muito, mas orienta que toda criança com 18 meses a gente deveria fazer isso para poder fazer esse rastreio. E ele é interessante, se chama M-Chart. Se alguém que tiver, né, curiosidade pode procurar. Esse M-Chart, então, ele faz algumas perguntas, né? Então, pra gente já ver esses sinais. Então, você já chama seu filho e às vezes parece que ele tá surdo, que ele não te ouve. Justamente porque não tem essa reciprocidade. Você, às vezes, parece que ele é surdo porque você está chamando e ele não ouve. Ele prefere brincar com objetos do que com outras pessoas. Enfim, vai explorando, tem sensibilidade aumentada a ruídos, né? Então, existe uma alteração sensorial muito grande no autismo. Então, estímulos que não são dolorosos, eles sentem como dor. Podem doer cortar o cabelo, por exemplo, que não é para doer, mas para eles pode doer. Estímulo som alto, muito barulho, muita gente, tudo isso pode reinterpretado pelo cérebro dele de uma forma alterada. Então, essas são as coisas mais precoces que a gente pode ter. Por que a gente fala tanto nesse diagnóstico precoce? Porque a gente sabe que o padrão ouro do tratamento do autismo, quando fala padrão ouro, é a coisa melhor da vida que a gente pode fazer para eles, é fazer estímulo precoce. E esse estímulo com profissionais habilitados, né? Porque existem rotas que a gente vai ter que pegar diferentes para ensinar aquela habilidade ou para tentar resgatar algumas habilidades que não são as rotas convencionais. Então, eu não estou conseguindo aprender por imitação, vou aprender por uma rota alternativa. Eu preciso de um profissional que me ajude a fazer isso. Eu já vi também que eles têm, por exemplo, assim, se eu foco em aprender português, eu vou aprender português, e é isso, assim. Então, crianças, por exemplo, que estão na fase de desenvolvimento de 2, 3 anos, que você já poderia incluir o inglês. Se tu incluir o inglês e o português para o autista e ele gostar mais do inglês, ele não vai falar português, porque ele vai querer aprender só o inglês. Foco, né? Eles podem fazer foco em uma coisa. Sim. Enfim, existem assim, o transtorno espectro do autismo é um
tema gigantesco, assim, né? Ele não é uma receitinha de bolo, né? Todas as crianças autistas serão assim, né? Por isso que é um espectro. O que isso quer dizer espectro? Que eu tenho apresentações diferentes, né? Então eu tenho várias coisas, inclusive no meio disso, né? De coisas diferentes que a gente pode ter. E até uma coisa que eu sempre escuto, que não é legal fazer essas comparações, né? De, tipo, meu bebê tem 5 meses e faz isso, e o seu bebê tem 5 meses e não faz. Como que a gente, com as mães, consegue ter essa diferença do que realmente é só a diferença de desenvolvimento, cada uma criança realmente tem o seu tempo, e o que talvez seja um fator de atenção? Essa é uma pergunta excelente, porque existe uma frase que a gente nos dá arrepio: cada bebê tem o seu tempo. Isso é verdade até certo ponto. Depois de certo ponto, eu tô negligenciando atrasos, né? Então, se eu fico nessa, cada bebê tem seu tempo, cada bebê tem seu tempo, e você tá perdendo tempo, às vezes, de fazer um diagnóstico, uma intervenção que poderia mudar muito. Então, assim, com base em estudos de populações grandes, a gente tem o que é esperado de marcos de desenvolvimento dentro de uma faixa etária. Então, um dos que a gente usa, que se chama Denver, por exemplo, ele coloca assim, né? Esse marco, falar 2 palavras, por exemplo. Eu tenho uma faixa etária de X a X meses, 75% das crianças vão alcançar isso. Nessa outra faixa, 75% a 90% das crianças vão alcançar. O que faltou, eu tenho que considerar atraso, porque já está fora do que populacionalmente seria esperado. Então, esses checklists a gente tem, por exemplo, na carteira de saúde, né, do Ministério da Saúde. A gente tem outros também que são, por exemplo, do CDC, que é o Centro Americano. Então, esses marcos, né, que a gente chama marcos do desenvolvimento, eu tenho que conseguir até X faixa etária. Se eu não consigo, quer dizer que tem um atraso? Não, quer dizer que eu tenho que ter atenção e ela precisa ser avaliada de uma maneira mais acurada, né? O que a gente tem de perigo de deixar assim, não, o meu só falou com sei lá quantos anos e tá tudo bem. Beleza, mas esse aqui pode ser que não. E a gente tá perdendo um tempo de fazer um diagnóstico. E não é uma coisa, né? Num atraso de fala não é só, é autismo. Pode ser uma perda de audição, que a gente não tá vendo, porque a gente não tá avaliando. Pode ser um excesso de telas, que a tela faz atraso do desenvolvimento da fala. Enfim, então é uma criança que merece ser avaliado. Não necessariamente vai ser autismo, mas precisaria de uma avaliação, né? E realmente como isso influencia esse diagnóstico tardio, né? Eu tenho um primo meu que ele tá com 14 anos agora. E aí agora na adolescência ele começou a ter problemas, a demonstrar necessidade de mais atenção. E aí a família achou que ele tava com depressão, porque no início ele não queria fazer nada e tal, e meio diferentão. A família achou que era depressão. Começou o tratamento com a psiquiatra, com a psicóloga e tudo mais, e acho que depois de uns 2, 3 meses, eles investigando, fazendo terapia toda semana, ele descobriu que na verdade não era depressão, né? Ali tava uma situação um pouco mais crítica, porque tinha 14 anos e não tratado, né? Mas ele era autista. Então ele se isolava das outras crianças porque ele estava incomodado com o barulho. Olha como isso é interessante, né? O teu exemplo. Então é um espectro. Tem pessoas que muitas vezes o pai ou a mãe são autistas e para eles aquilo é totalmente normal, porque eu sou assim, eu não gosto de estar com pessoas, não gosto de ficar conversando, eu não gosto disso, porque eles têm um autismo de um grau leve que vai fazer de prejuízo um pouco do social, mas ele tá acostumado, então meu filho faz igual. Normal, essa é a realidade. Então, o jeitinho dele. Muitos pais têm descoberto o diagnóstico de autismo por causa das crianças, né? Então, por isso que é esse cuidado, por isso que precisa ter essa avaliação. E nem sempre é fácil, muitas vezes é desafiador, né? Então, chega lá na adolescência e daí por algum prejuízo social é que a gente consegue escancarar isso. Sim. E sobre como a gente fala, assim, como que funciona... Vi que a criança está com atraso no desenvolvimento, não necessariamente que a família está negligenciando, mas a gente tem muito disso na psicologia, de eles terem uma resistência ao diagnóstico, ou uma resistência de tipo, meu filho tem algum problema, né? Até mesmo quando a pessoa está grávida, ela tem, nossa, tomara que meu filho nasça saudável, que não aconteça nada com ele. Como que é lidar com isso, ou tipo, posicionar a família, olha, temos que ter atenção com isso daqui? Assim, quando tem vínculo é muito mais fácil, né? Sim. Então, quando já é uma família que a gente acompanha, a gente já vem construindo isso. Olha, esse mês tá faltando um marco, a gente vai estimular a criança, daqui a um mês a gente vai reavaliar. Então, isso já vai sendo construído.
Quando não tem vínculo, então às vezes, né, quando é segmento que vai mudando o médico que vai fazendo o acompanhamento, é mais complicado nisso, de tu conseguir mostrar que tá fora do padrão. Mas isso também não é uma pessoa que diz, né? Sim, então, isso é multidisciplinar. Então, a gente encaminha, por exemplo, para um fono para avaliar a fala, encaminha para o neurologista para avaliar o desenvolvimento. Então, isso não é uma pessoa que diz, né? É uma construção. Em geral, eu não vejo, assim, muito problema nisso, assim, sabe? Nesse aceitar. Às vezes, o que eu vejo mais dificuldade, assim, é quando realmente a criança já nasce com uma síndrome, com alguma coisa, e daí existe muita expectativa nisso, né? De, tipo, eu ter uma criança que é saudável. Então, construir isso, às vezes, nesses pais, às vezes é um pouquinho mais difícil, porque daí eu vejo que entra mais essa negação, assim, não, ele é uma criança normal. Não quer dizer que ele não é uma criança que tem seu valor, né? Mas ele precisa de cuidados especiais, então isso assusta um pouco mais, assim. E às vezes não tem esse tempo de digerir a informação, né? Sim, e sente culpado. Assim, eu tenho uma amiga também que tem filho autista, mas ele foi descoberto já com acho que uns 3 aninhos e ele faz todo o acompanhamento multidisciplinar. Mas ela comentou assim que no início foi muito difícil pra ela pelo sentimento de culpa, como se ele tem o espectro porque ela não fez alguma coisa ou porque ela é culpado, que ela poderia ter, né, de que ela que gestou o bebê e tal. E acho que às vezes a culpa da mãe deve ser difícil, assim, né? É muito. E muitas vezes a mãe não é vista. Então, ainda mais dentro do autismo, a família é muito envolvida. Por quê? Porque muda a relação social da família. Então, não é mais tão simples sair em qualquer lugar, nem todo mundo entende. Então, muda muito a rotina e muitas vezes essa mãe não é acolhida. Ela não é vista como alguém que também precisa de cuidado e que precisa de atenção. Ou até mesmo tem bastante mães, assim, que eu vejo e acompanho que a questão da criança ter autismo, elas são afastadas realmente do meio social e tratam muito a criança como mal educada ou não tem a educação necessária, mas não é isso, é porque a criança tem aquela necessidade que não está sendo atendida e as pessoas não sabem acolher ela também, né? Já não convido mais para aniversário, né? Não convida pra ir em casa. Exato. E dói Muda muito. muito a relação social. Ali. Dói muito no coração de uma mãe, assim, eu com o Ravi, eu fico pensando, meu Deus, se ele for excluído na escola, eu já tô sofrendo agora, ele nem pra creche ele não vai. Imagina, assim, eu sei que meu filho não tá sendo convidado por conta disso, o que eu como mãe vou fazer? Chorar, né? Fazer o quê? Eu comprei, até dessa minha amiga, foi no aniversário do filho dela, agora é recente, ele não aceitou que cantasse parabéns. Porque ele se incomodava com o barulho das pessoas cantando e batendo palmas, sabe? E ele é mais agitado, realmente. E imagino que essa exclusão, assim, ainda mais quando às vezes é o primeiro filho, tem aquela expectativa e tudo mais, não seja fácil, assim. E como tu falou, eu acho que as mães, depois tu vira tudo bebê, né? Como é que o bebê tá, como é que o bebê é isso, e o bebê é aquilo. E a mãe foi com Deus, né? A mãe já não é mais perguntada nunca, né? Mas a gente acaba se acostumando, porque a nossa vida acaba girando em torno da criança também, né? E até falando um pouquinho sobre isso, tu comentou que pro bebê que é prematuro é sempre diferente. E eu vejo bastante sobre a idade corrigida. Como que funciona isso, a idade corrigida do prematuro? Então, assim, a gente entende que o bebê deveria ficar 40 semanas dentro da barriga, né? Então, tem essa faixa do que é a normalidade de termo entre 37 e 41, mas de forma geral a gente considera 40 semanas seria esperado. E eu nasci com 30. Eu deveria ter tido mais 10 semanas dentro da barriga da minha mãe. Então, essas 10 semanas, elas vão alterar a forma como eu ganho peso, como eu me desenvolvo. Então, eu desconto elas da minha idade cronológica. Então, eu posso estar com, por exemplo, 2 meses de idade cronológica, mas a minha idade real é 2 meses menos 10 semanas, desculpa. Acaba sendo recém-nascida de novo. Exatamente. Então, por quê? Porque é isso que eu teria, esse tempo fora da barriga é o que eu deveria estar dentro da barriga. Então, isso depois vai se equiparando. Né? Então, a gente tem medidas diferentes, né? Então, o peso, a estatura e o desenvolvimento neurológico, eles vão depois, conforme o tempo vai passando, se chegando junto da idade cronológica, mas isso demora tempo, né? Então, principalmente no primeiro ano de vida, tudo deve ser corrigido. Então, a gente tem essas duas coisas. Até a questão da introdução alimentar também.
Aí começa de acordo com o que ele teria nascido, por seria exemplo. a idade corrigida, desculpa. Corrigida até por quê? Porque para fazer a introdução alimentar eu preciso de um certo desenvolvimento neurológico. Esse desenvolvimento neurológico não vai acontecer no bebê que tá meses antes, sim, teoricamente. Entendi. Pode perguntar. E, né, tu comentando de introdução alimentar e tudo mais, e de início de vida, o que tu acha, assim, que os pais precisam estar atentos no início de vida para que, quando a criança, tanto tu falou de alimentação, quanto de comportamentos, de hábitos, tu acha que seria importante nesse 1, 2 anos de vida que os pais tomassem mais cuidado, mais atenção, para que na vida adulta a criança consiga ser um adulto mais funcional, mais saudável? Isso é bem legal, assim, porque a gente tem um conceito que se chama os primeiros 1000 dias. Não sei se já ouviram falar, já ouviram? Então, o que é 1000 dias? É o tempo desde a concepção até os 2 anos de idade, que a gente chama de intervalo de ouro para fazer essas intervenções. Então, em que tanto influências positivas quanto influências negativas vão ter um impacto muito grande. Então, pensa, né? A gente dentro da barriga ainda mais. Eu fui concebido uma coisa que é microscópica, no final de 9 meses eu tenho 3 quilos e pouco. É muito crescimento, né? É muito crescimento. E depois, fora da barriga, nesse primeiro ano de vida, é muita coisa também. Então, o cérebro tá a milhão ali, fazendo ligações, sinapses e ligações e conexões. Então, eu colocar um estímulo negativo ali, depois eu vou explicar o que poderia ser isso, vai ter uma influência muito grande, porque depois isso já vai estar mais consolidado. Então, tem uma coisa que a gente pode usar de exemplo, o cérebro do bebê, como se fosse uma massinha de modelar fresquinha, aquelas que a gente acabou de comprar, sabe? Então, ela tá molinha, aquela gostosa de brincar. E conforme o tempo vai passando, ela vai... É como se a massinha fosse secando. Sabe aquela massinha que já tá velha, assim, que não mexe mais muito, não é mais legal de brincar? Então, isso é o cérebro com o tempo. Então, essa plasticidade que eu tenho nos primeiros anos, principalmente nos primeiros 2 anos, ela mostra que tudo que eu fizer de bom vai ter um impacto muito importante e tudo que acontecer de ruim também vai ter um impacto muito importante. Tá bom, então o que é isso, né? Então o que é de bom, o que é de ruim? Então são esses fatores epigenéticos. A gente junta agora esses 2 conceitos, dos 1000 dias com a epigenética. Então, na barriga da minha mãe, quando eu fui concebido, eu já tô sob influência epigenética. Por quê? O que ela tá comendo tá tendo influência, o que ela tá usando de medicação, o que ela tá usando de produtos químicos, isso tudo está influenciando a minha formação, tá indo direto pra mim. Eu nasci, eu continuo sob muita influência, qualquer coisa a mais pode ser que influencie. Então, primeiro, vou puxar a sardinha pro teu lado, da psicologia, experiências negativas, o que a gente chama, né, de uma negligência, por exemplo, de amor, de cuidado, de afeto, isso tem uma influência no cérebro do bebê surreal, é muito importante. E isso já começa na barriga. Então, olhar essa mãe, né? Como que tá o vínculo dessa mãe com o bebê. Não deixar para resolver isso só depois que já teve o parto, né? Vamos resolver isso antes, vamos trabalhar essa mulher antes. E depois que nasceu também, estar num ambiente de negligência, de brigas, enfim, isso tem uma influência muito negativa. Falando de coisas daí mais médicas, na gestante, como que tá a alimentação dessa mulher? Né? O paladar da criança já está sendo formado, ele engole o líquido amniótico e ele já vai formando o paladar. Então, o McDonald's que eu tô comendo na gestação, ele não é tão inócuo assim. Por quê? Porque eu já tô formando o paladar do meu bebê depois. Mas isso também é o que eu uso de produtos químicos. A gente hoje, existe um conceito, né, que se chama de xenobióticos. Já ouviram falar? Não. Esse nome estranho? Não, esse não. Xenobióticos é tudo que é químico, que é estranho ao meu corpo. Então, a gente, mais do que nenhum outro tempo, a gente tem exposição a químicos o tempo inteiro, né? Eu tô bebendo água de uma garrafinha de plástico. Esse plástico é formado de produto químico. E a gente tem visto cada vez mais a influência disso na epigenética. Então, que exemplos que a gente pode dar, por exemplo? O plástico é um dos nossos maiores exemplos, assim, porque a gente tem umas substâncias muito deletérias no plástico, como os ftalatos e como os bisfenol A, por exemplo. Então, por exemplo, criança, tudo que é de bebê, é obrigatório não ter bisfenol A. Então, tu vai lá, BPA free. Legal. E a gestante? Ela tá tomando o seu cafezinho no copinho de plástico. Então, a gente às vezes não tem toda essa consciência do que eu poderia estar fazendo a mais. Eu tô muito exposto e não tô tendo essa consciência.
Então, o plástico, mesmo as coisas BPA free, eles não são totalmente inócuos, porque se coloca outros substitutos. E quando eu sou resfriado ou aquecido, eu libero mais essa substância. Essas substâncias a gente sabe que, por exemplo, o bisfenol A ele tem associação com obesidade, ele pode ter associação com desequilíbrios hormonais depois. Outra coisa, pesticidas, agrotóxicos, que a gente tem de monte na nossa alimentação. Aditivos alimentares, então a gente vai olhar um rótulo, tem 1 milhão de nomes que a gente não sabe o que são. Por quê? São aromatizantes, conservantes, e muitos deles têm associação negativa. Desses tempos saiu na notícia, né, com o aspartame, que é o adoçante que tem na Coca Zero, ele agora foi classificado como possivelmente carcinogênico. Né? Então, tem muita coisa que a gente está sob influência, que na gestante faz muita diferença, e na criança pequena também. Nossos cosméticos, por exemplo, a gente coloca maquiagem, né? Pensa, o bebê nasci, eu já estou exposto a um lencinho umedecido, sabonete, shampoo, pomada, colônia, fralda, é muito cosmético já. Então, tá bom, então vamos deixar ele sujo, né? Vamos lavar. Não, mas existem opções que tem marcas que têm uma preocupação sobre que tipo de componente químico está sendo dado para esse nenê. E outras que não. Então, desde muito pequeno, com uma pele muito fina, com uma baita absorção de tudo isso, eu já posso estar dando químicos que são nocivos. Sim. E isso já na gestante. Então, eu cresço com uma carga muito grande desses xenobióticos. E a gente tem visto que eles têm... eles modulam negativamente muitas coisas. Então, por exemplo, o ftalato, ele tem associação também com endometriose, com infertilidade. Eu fico brincando, eu tive o diagnóstico de endometriose e eu chupei chupeta até 5 anos de idade. Eu brinco que eu tenho certeza que essa maldita dessa chupeta tem alguma coisa a ver. Porque a gente não tinha nenhuma noção, né? Meu Deus, nesse tempo atrás nem se falava disso, né? Mas hoje a gente tá começando a ter mais uma consciência, né? Então, tá, beleza. Então, vamos botar um terrorismo, vamos viver num deserto. Uma bolha. Mas o que dá pra se fazer, né? Então, evitar ao máximo, claro, embalagens de plástico, né? Então, eu vou tomar meu cafezinho, tomar numa xícara, né? Vou congelar uma comida, vou colocar num pote de vidro. Vou tentar comprar alimentos que são orgânicos ou pelo menos os não tão bonitos, né? Porque quanto mais bonita aquela maçã vermelha maravilhosa, mais cheia de agrotóxico. Mais cheia de agrotóxico, né? Os vegetais, as frutas da estação, eles vão ter menos agrotóxico porque tá na época de produzir. O que mais? Eu tentar evitar também contato com alumínio, por exemplo, que é metal pesado. Evitar cosméticos, então, que possam ter coisas prejudiciais, principalmente no bebê e na gestante. Enfim, são vários cuidados que a gente pode ter para tentar reduzir um pouquinho essa carga. E como que as telas, né, tanto TV quanto celular, influenciam nesses primeiros 2 anos? Desculpa. Então, isso também é uma realidade que é muito recente, né? A gente não tinha toda essa preocupação e nem todo esse excesso. Esses dias eu até estava ouvindo falar que nós somos a última geração que sabe como é viver sem tecnologia. Essa geração agora não sabe mais como é não ter um celular. E isso está se mostrando muito deletério para o neurodesenvolvimento da criança. Então, telas até os 2 anos é proscrito, quer dizer, não é para ter contato com tela, nada. Porque isso vai alterar muito negativamente o neurodesenvolvimento. Então, essas conexões que a gente falou, muitas vão ser perdidas se eu estiver frente à tela. E eu não vou recuperar isso depois, porque lembra, depois a massinha ficou dura. Então, eu não vou recuperar esse tempo. Então, a gente tem associação negativa, associação positiva entre tempo de tela e atraso na fala, por exemplo. Eu tenho associação entre tempo de tela e sintoma de TDAH. Então, tem várias coisas que vão mexer nisso. Eu acho que ainda é uma coisa que não é tão bem explorada e tem muita gente que não tem noção e acaba dando porque não tem consciência
do malefício que tá fazendo pra criança ao expor ela à tela. Ou até mesmo falam assim, ai, coitadinho, não tem acesso a telas, um desenho não vai fazer mal, e não sei o que, eu escuto bastante isso, porque o Ravi, o acesso que ele tem à tela é quando eu vou fazer um vídeo dele, ou gravar ele, né? Inclusive, ele ama se olhar no espelho. Então, quando eu coloco o celular na frente dele pra ele gravar um vídeo dele mesmo, ele acha que ele tá no espelho, né? E eu escuto bastante disso, ai, até minha mãe mesmo às vezes fala, ai, não, mas só uma Peppa Pig, ou só uma galinha pintadinha não vai fazer mal. Eu falei, mãe, não. E até mesmo o açúcar, sal e coisas assim, que agora eu tô começando a introdução alimentar dele e é nada, né? 0 sal, 0 açúcar. E ela fala assim, não, mas só uma pitadinha de sal não vai fazer mal. Eu falei, mãe, se você fizer isso, ele vai pra creche. Aí ela já aprendeu. E aí, aí eu faço a comida, porque ela disse que ela não sabe cozinhar sem sal. E aí ela só trata ele, né? Mas tem bastante disso, né? Até... E a gente como mãe, assim, é difícil às vezes você falar, não, fica quieto que o filho é meu, eu faço o que eu quiser, né? Porque a gente acaba meio que se submetendo às vezes a esse tipo de sugestão, enfim. Mas eu tô sendo bem dura, assim, mas é difícil. Até ficar criança de doce, né? Assim, tá no aniversário das crianças, aí, tipo, se você é o pai que limita, né, o doce na festa de aniversário, nossa, meu Deus, você é um carrasco. Você é um monstro, a pior pessoa que existe. E hoje eu vejo o quanto faz diferença, assim, porque depois, quando a criança for uma adulta, ele vai ter muito dificuldade de ter uma alimentação boa, vai ficar já querendo aquele doce, às vezes já cresce uma criança fora do peso, N coisas assim, né? Às vezes não faz introdução alimentar correta, quando é adulto tem dificuldade para comer fruta, verdura, às vezes os pais não se atentam o quanto isso é um detalhezinho, assim, só cor de doce a criança, mas depois na vida adulta aquilo vai ter consequência, né? A introdução alimentar, eu acho que assim, é um período lindo, porque você tem a oportunidade de modular o paladar da criança de uma maneira muito positiva. Então imagina se hoje a gente olhasse para o chocolate e dissesse, nossa, não quero. Imagina que legal. A gente olha, a gente saliva e a gente diz, não, vou resistir. E a gente tem a oportunidade de fazer isso com a criança. Sim. Então imagina que maravilhoso essa herança que eu posso deixar. Porque esses alimentos que são hiperpalatáveis, então, a coca, o chocolate, esses industrializados, o que eles têm? Eles têm substâncias químicas que foram colocadas ali de maneira a viciar o nosso paladar. Então, o alface nunca vai ter isso. O alface é aquilo ali, pronto. Mas essas, elas viciam, é tipo um bis. Você consegue comer um bis? Não, você tem que comer 200. Por quê? Porque ele foi quimicamente projetado para te viciar. E se você acostuma o paladar com isso, as outras coisas não vão ter graça. Sim. Porque você já está acostumado com aquela intensidade. Então, se eu privo a criança nos primeiros 2 anos de ter contato com isso, eu tô dando uma herança muito boa para ela, porque eu tô formando um paladar que se acostuma com o sabor do alimento, que é a comida de verdade. E nisso eu consigo, uma boa introdução alimentar, a gente sabe que tem associação com prevenir a obesidade na vida adulta, por exemplo. Né? Então, a mãe fazendo introdução alimentar é assim, você está colocando dinheiro numa poupança. Você está dando um tesouro pro teu filho, fazendo uma boa introdução alimentar. Você está dando para ele a oportunidade de amar comidas que vão fazê-lo saudável. Sim. Né? Influência aquilo da epigenética que tu estava comentando, né? Talvez a criança tinha uma propensão a ser, não sei, diabético, obeso, mas por sempre comer saudável, por se alimentar bem, não vai desengatilhar isso, né? Exatamente, é isso. Eu acho que às vezes a gente não tem essa noção do tão grande que eu tô fazendo e muito incrível. E por isso que o pessoal, e não só a mãe, né, mas o resto, né, da rede de apoio, e por isso que às vezes fica nessa, mas isso é um docinho, é só uma coisinha, é só isso, aquilo. É que não é só isso, né? Depois vai levar pra mais um, e mais um, e mais um, é que nem nós, que nem um bis, não é um bis, são 200 bis. Cada vez precisa de mais pra ter se sentir associado, né? Exatamente. É interessante essa questão que tu falou ali da gestação, né? Porque eu percebi que quando eu tava grávida do nenê, eu não conseguia mais comer, eu sempre fui de comer muito fora, né? E daí eu sempre falava pro meu marido, assim, né? Hoje eu não tô com vontade, não vamos comer, comia dentro de casa. E eu comia muita verdura e fruta. Foi a época, assim, que eu mais me alimentei bem, é quando eu tava gestando. Tanto que eu só engordei 8 quilos, tipo, foi meio que 1 quilo por mês, assim. A minha médica até me deu parabéns de estrelinha.
E hoje, inclusive, ele tava comendo brócolis e foi uma coisa que eu comia muito durante a minha gestação. Brócolis e beterraba. E as duas coisas que ele ama. Não sei se isso tem alguma relação. Tem sim, porque ele já tava se acostumando com o sabor, né? Nossa, ele pega aquele brócolis de um jeito, assim, muito fissurado. E ele adora, né? As duas coisas que eu tô conseguindo, né, dar pra ele comer bastante, inclusive, agora. E até falando sobre essas experiências, assim, né? Queria saber de ti, qual que foi uma família, assim, que tu lembra que te marcou e por quê? Vamos lá, difícil, né? Acho que tem muitas famílias que deixaram marcas em mim. Eu acho que as mais chocantes acabam sendo no contexto de terapia intensiva, né? Então, na residência, principalmente, a gente tá ali todo dia, né? Eu ficava das 7h30 às 7h30, 12 horas, com aquelas mesmas pessoas, com aquelas mesmas famílias. Então, era muito intenso o envolvimento, assim. Então, acho que teve uma família, assim, que foi que me marcou bastante, que era uma criança que estava tratando câncer, e ele ficou muito grave, na UTI ficou muito tempo. E ele era muito especial, assim, então a gente lutou muito por ele, muito, muito, muito. E ele acabou falecendo. E a família sempre foi muito bacana, assim, com a gente tinha um vínculo muito forte. E ele foi o único paciente até hoje que eu fui no velório, que eu quis estar lá para abraçar os pais. Então eu e minha amiga, a gente acabou indo. Esse foi um que me marcou muito. E um outro um pouco mais chocante, talvez. É uma criança que ela nasceu com uma doença muito grave no coração, então ela já não tinha uma expectativa de vida muito grande. Mas, surpreendentemente, ele viveu até os 3 anos e bem assim, estava bem em casa. Até que ele teve uma descompensação no coração e ele internou muito grave. A gente ficou aquele dia assim, muito em cima dele na UTI, muito. E a mãe já estava entendendo, ela já estava falando, não, eu sou grata pelo tempo que a gente ficou junto. Ela já estava entendendo, ela já estava entendendo o que estava acontecendo. E eu não, eu tava tipo, não, a gente vai lutar, não, vamos lá. Tem muita coisa pra fazer ainda e tal. E chegou no final do dia, depois daquele dia assim, intenso, da gente, tipo, realmente em cima da criança. Ele teve uma parada cardíaca e os pais quiseram ficar junto na parada, né, no atendimento da parada. E é uma cena muito feia, né? E a mãe estava junto e eu estava massageando a criança naquele momento, eu estava fazendo a compressão torácica na criança. A mãe veio na minha frente, ela pegou na minha mão e ela disse, para. Deu. Já deu. E aquilo pra mim chocou assim, né? Tipo, como assim? Mas ela já tinha entendido que a criança não tinha tido uma parada, ele tinha morrido. E aquela a coragem daquela mãe e a forma como ela lidou, aquilo me impactou bastante. Eu lembro daquela cena, eu lembro daquela mão me pegando ainda, sabe? Mas foram 2 famílias, assim, acho que foram muito especiais pra mim, assim, que me impactaram de conseguir olhar esse outro lado. E até uma curiosidade que eu sempre tive, como os médicos lidam com a morte? É difícil, tá? A gente vai ficando, acho que um pouco mais... Eu não sei dizer, assim, ser mais calejado, talvez aprendendo a finitude da vida, assim, né? A não levar tanto pra casa, mas é muito difícil toda vez. É muito difícil. É muito triste. É muito triste ver a vida indo embora. A gente não foi feito pra isso, né? A gente muito pequenos, né? a gente não... É uma coisa muito estranha, assim, ver a vida indo embora. E muitas vezes a gente fica... São situações que são irremediáveis, então tu vai vendo aos poucos isso acontecendo. É bem triste. Eu não sei se é mais fácil ou não, né? Mas o tema do meu TCC é sobre luto, inclusive. E a gente agora tá nessa pegada, assim, de gerar o psicólogo uma forma de ajudar os pacientes que passam pelo luto. E eu sempre fico pensando, assim, a criança, ela não viveu. Quando a gente... E daí eu queria entender de ti, porque tu falou também que tu não conseguiu ir pra cardio, né? Por causa dos senhorzinhos e tal. O senhorzinho, ele viveu considerável uma vida. Então, teoricamente, não se torna mais fácil ver essa finitude do que ver uma criança? Então, eu tenho umas coisas que a gente não consegue explicar, né? Eu disse, ainda bem que tem gente que gosta de tudo, né? Porque eu não... Hoje eu vejo que eu não aguentaria atender os senhorzinhos. Não é minha praia, não é pra mim. Eu amo atender criança, amo. E tem gente que tem pavor de atender criança. Eu disse, meu Deus, eu nunca conseguiria ver uma criança sofrendo. Sim. Mas eu amo aquilo, amo fazer aquilo.
Então, graças a Deus, tem gosto pra tudo que pra tudo que é gente. Que área. Também a taxa de mortalidade infantil é bem menor, né? Exatamente. As crianças, elas se recuperam muito mais fácil e qualquer coisa elas já dão aquela... Já tem alegria de já novo. tem alegria, isso, a alegria ela volta mais fácil. Então, mesmo, e assim, o contexto de terapia intensiva pediátrica, ele é diferente do adulto, né? O adulto vai, assim, coisas muito mais graves. Então, por exemplo, teu filho, ele tava bem, mas tava com uma bilirrubina alta e isso poderia ser algo perigoso. Então, ele não tava morrendo, Sim. mas ele já tava numa UTI, né? E a Uhum. gente tem aquela coisa, a UTI tá morrendo, Sim. né? Então, a gente tem crianças, muitas crianças que estão acordadas, falando, conversando, contando piada Normal. ali no meio, Uhum. né? Então, a gente tem, mesmo dentro da UTI, a gente dá umas brincadas, faz balão de luva, bota o dinossauro pra dormir. Então, essa dinâmica é muito apaixonante, é muito gostoso lidar dessa forma, assim, sabe? A gente dá risada com as crianças, brinca. Então, isso é muito bom na pediatria, assim, isso dá uma aquecida no nosso coração. Imagina. E que conselho que você daria, assim, para uma família de primeira viagem, assim, de cuidados, de tudo, assim, o que tu acha que uma família de primeira viagem precisa ter de atenção? Difícil essa também, né? Eu acho que, assim, o que eu daria de conselho é a gente pensar na epigenética. Eu acho que é isso, assim, de eu ter atenção do que eu posso fazer de diferente e eu entender o que eu preciso ser mais chato e o que eu posso ser mais leve. O que é realmente importante e o que não é realmente importante. E eu acho que talvez daria de conselho de tentar preservar algumas coisas que a gente tem perdido da infância. Então, a tela tem roubado muita coisa da criança. O nosso estilo de vida tem roubado muita coisa do contato com a natureza, do contato com estímulos que são essenciais para a nossa criança. A gente tem muito medo da criança ficar doente e às vezes a gente poupa ela de ter algumas coisas que seriam muito benéficas, né? O contato, hoje a gente sabe que o contato com a natureza para o adulto já traz redução de ansiedade, redução de depressão e tudo mais, estresse. Para a criança ainda é melhor, né? A gente precisa disso para a criatividade, a gente precisa disso para saber se locomover em ambientes que não são planos, não são uniformes, para saber como cair, para saber como inventar, para ter texturas diferentes. E hoje, nosso estilo de vida em geral, a gente tem que fazer um esforço intencional para isso. Não é mais que a gente né, antigamente era na roça, então você já vivia naquilo. Agora eu tenho que planejar uma ida ao parque, planejar uma ida ao jardim, né? Não é uma coisa assim. Então talvez essas informações podem munir os pais de uma forma mais positiva, assim, do que realmente importa pro meu filho ou não. Ou do que eu posso ser mais light, né, nesse sentido. Acho que a informação é um grande benefício, é um grande aliado dos pais. Até mesmo o contato com animais, né, facilita muito o desenvolvimento das crianças, assim. E tem bastante gente que tem medo de, tipo, expor a criança a um cachorro, a um gato por conta de doença. E a criança acaba não criando anticorpo e tudo mais, né? Exatamente. A gente está vivendo num período onde o nosso tipo de doença mudou muito. Antigamente a gente padecia muito de doenças infecciosas. Hoje a gente tem as vacinas, então isso reduziu muito, mas a gente padece de doenças que são alérgicas. Por quê? Porque desbalanceou essa questão na balança da imunidade. Então, esse contato com animais, desde que seja bem precoce, ele normalmente é benéfico, o contato com a natureza, o não se expor a antibióticos de maneira desnecessária, o nascer de parto vaginal, o amamentar. Então, tudo isso são marcas epigenéticas que eu vou deixar na minha imunidade também de uma forma positiva. Até sobre vacina, uma coisa que eu queria te perguntar, acho que faz 1 ou 2 meses atrás teve um surto de meningite aqui em Blumenau, né? E aí se fala bastante sobre as vacinas, né? Que o calendário do SUS, ele tem uma certa cadência, assim, de vacinas e tudo mais, de proteção. Mas eu queria entender como que funciona até mesmo a meningite, assim, que tipo de sequela ela pode dar, porque pra mim é uma doença muito com ponto de interrogação, posso dizer. Assim, que a gente teve em Blumenau um surto, mas a grande maioria dos casos, felizmente, foram de meningite viral, em que eu tenho sintomas de meningite, eu tenho rigidez da nuca, mas
é um agente que ele, na grande maioria das vezes, não vai deixar nada de sequela. A criança vai se recuperar, vai ficar tudo bem, não tem que usar antibiótico, enfim, vai ser aquele período, vai passar e vida que segue, né? Mas o que nos traz a grande preocupação são as meningites por bactérias, né? Então, felizmente, em Blumenau, nosso grande surto foi dessas meningites por vírus, então a gente não teve essas outras complicações. A meningite por bactéria ela é muito mais rara, só que como ela é muito mais grave, ela é muito mais trágica. Então, tipo, é coisa que é mais difícil de acontecer, mas se acontecer, ela vai trazer mais tragédia. A gente tem 3 agentes infecciosos que são os principais da meningite, que é o meningococo, o pneumococo e o hemófilos. O hemófilos, a gente tem uma boa cobertura pela vacina que a gente tem no Programa Nacional de Imunização, então a incidência dele está muito baixa aqui em nosso meio. Desses outros 2, o meningococo, ele é o bem grave, e isso no SUS a gente tem a meningo C, que é a vacina, que cobre para o sorotipo C, mas a gente tem o A, C, W, Y e o B. E, especialmente em Santa Catarina, tem um pouco mais dessas outras, né, rodando. Então, para isso que a gente tem essas outras vacinas que daí a gente só tem no particular, que é a CWY e a meningo B. Mas o pneumococo, ele não tem tanto... A prevalência de meningite dele é em segundo lugar, mas o pneumococo, ele faz muitas outras doenças. Então, por exemplo, pneumonias graves, ele também faz. E isso... em termos de prevalência, é muito maior. Então, por exemplo, eu não vou ter tantas meningites, mas se tiver, elas são horríveis. Mas eu tenho muitas pneumonias graves. Então, se fosse pensar assim, em termos de benefício, isso é uma leitura minha, eu acho que a vacina do pneumococo, ela é a que faria mais sentido. Que faria mais diferença, assim, né, em termos populacionais. Então, no SUS a gente tem a pneumo 10, que protege contra 10 sorotipos. O que acontece? O bichinho é esperto, então, se eu estou protegendo contra esses 10, os outros que não estão sendo protegidos, eles começam a aumentar a sua incidência. É isso que a gente está vendo. Principalmente pós-pandemia, assim, explodiu muito. Meningite dá de quê? A meningite, ela dá... principalmente por contato com secreção de pessoas que são assintomáticas. Então, eu tenho o bichinho morando ali, não tenho sintoma nenhum, e alguém que está suscetível por algum motivo, aquilo pode causar. Eu posso passar esse agente infeccioso e ele vai para o sistema nervoso central. A viral não. A viral, ela são normalmente enterovírus. Então, o que são isso? São vírus que dão diarreia, virose, essas coisas, sabe? E daí, por algum motivo, naquela criança, ele fez uma viremia e acabou indo pro sistema nervoso central. Mas é o mesmo bicho. Por isso que se fala tanto de não beijar, não abraçar, não... Tipo, quem tá doente fica longe do bebê, não ir visitar nos primeiros dias, né? Justamente por conta disso. Nos bebês, a gente tem uma preocupação ainda maior com a bronquiolite, né? Que é um grande vilão também, né? E a transmissão é o contágio é muito alto, assim. Daí, só finalizando ali da vacina, então... O que a gente tem seriam essas 2 da meningo e no particular a gente tem a pneumo 13, que protege contra 3 sorotipos a mais. Então, esses são sorotipos que têm tido grande influência nesses quadros de pneumonia e de meningite, mas também de pneumonia, que a gente tem visto muita pneumonia grave. Então, essa é uma vacina que eu acho que assim, vale muito a pena, né? Se fosse... Claro que todas valem a pena, mas posso escolher uma. Eu, Gabriela, escolheria a pneumo 13. Talvez tenha outras pessoas que vão discordar de mim. Mas essa questão de proteção, né, do bebê e de tudo mais, daí a gente tá falando de várias outras coisas que podem ter, porque a gente não tem uma imunidade bem formada no bebê ainda, né? É isso que a Ana comentou, né, de a pessoa doente não visitar a criança e tudo mais. Mas de forma geral, assim, idealmente, tem um prazo, assim, que primeiras... mês, bebê não é ideal que é uma família... Que sempre, principalmente quando é primeiro neném, né? A família quer brotar lá na casa. Tem alguma contraindicação, algum prazo que seria ideal que não recebesse tanta gente em casa? Mesmo todo mundo saudável. A gente, assim... Alguém doente, não visitar. O que a gente faz? Né? O pessoal às vezes vai, né? Eu tô gripado. Não, é só uma gripezinha, assim, pra você. Pode ser uma gripezinha. Pro bebê é uma tragédia. Uma bronquiolite pode levar ele à morte, infelizmente. Agora, assim, qual é o período ideal, né? Então,
nos 2 meses a gente recebe a primeira carga de vacinas, então, tanto da meningite, né, hemófilos e tudo mais, e nos 3 meses que a gente recebe a segunda carga. Então, idealmente, que eu esperasse até os 3 meses. Esse é o mundo ideal, para não ter tanto contato, né? Tem até uma coisa que eu acho interessante, né, que na tradição judaica, né, então, eles tinham, a mulher, depois que ela tinha o parto, ela ficava impura, né, então ela não podia frequentar, por exemplo, a vida comum da comunidade. E é engraçado que eles limitam isso, né, se eu não me engano, de menino até os 2 meses e menina até os 3. Alguma coisa assim que é interessante, que é bem o período que a gente sabe que o nenê, ele tá precisando de proteção. Então, que sabedoria, né, que tinha ali e já resguardar o bebê nisso, né. Depois disso, a gente já começa a ter uma imunidade um pouquinho diferente. Tá, entendi. E antes também tu comentou da tua chupeta. Tem algum tempo assim, não é indicado em chupeta para as crianças? Ou tem até um tempo máximo, assim, a criança tá com 4 anos. Tipo, dá um jeito de tirar dessa criança. Tem um prazo, talvez, né, até se tu quiser comentar se é ideal ou não. E qual o prazo máximo que uma criança poderia chupar a chupeta? É bem polêmico, tá? A chupeta, então, tem os prós e tem os contras. Os prós, que acaba acalmando e pode ter uma prevenção ali na síndrome da morte súbita do lactente, né, que é quando o bebê, infelizmente, acaba falecendo durante a madrugada, normalmente por uma asfixia. Mas tem muitos contras. Então, primeiro, eu acho, né, o contato com o plástico, ali, muitas horas por dia, muito frequente, que isso, mesmo que ele seja BPA free, não consegue tirar totalmente. Mas também pode ter influência negativa no sono, por estar fazendo uma associação negativa do sono com a sucção. E depois, ali, principalmente, com certeza depois de um ano, uma associação muito ruim com o desenvolvimento odontológico. Então, é aquela arcada dentária que fica assim, né? Com as folhinhas. Toda deformada. E isso, se eu for chamar uma dentista que eu vou falar, eles têm horror também, né? Então, ali, com certeza, nos mais velhos não tem muita dúvida, né? Nos bebês pequenos, tem gente que fica em cima do muro, assim, pensando em termos de literatura. Gabriela, o que eu acho? Eu prefiro não dar chupeta, porque eu acho que existem outras formas da gente acalmar o bebê. Eu acho que tem uma coisa um pouquinho comportamental também, do tolerância ao choro, né, que a gente acaba desenvolvendo. E pensando em termos de sono, é muito deletério pro nenê, porque a gente consegue, a gente acaba condicionando ele a só dormir quando tá com aquela sucção, né? Então, por exemplo, minha irmã, ela é consultora do sono, né? Então, eu já puxo um pouquinho sardinha pra esse lado também. O método que ela trabalha, não trabalha com nada de chupeta. Por quê? Porque não se consegue fazer o bebê aprender a dormir sozinho se eu preciso sempre ter esse amuleto junto, entendeu? Mas existem, assim, do ponto de vista científico, algumas coisas que seriam a favor. Eu vou condenar a família porque escolheu da chupeta? Não é meu papel. O papel é só informar e cada um vai escolher a forma como quer dentro daquilo que é a realidade. Até uma experiência que eu tive, assim, com a chupeta, né? Eu também não queria de jeito nenhum da chupeta. Hoje o Ravi, ele pega, mas, tipo assim, não faz muita questão, sabe? O que acontece? Quando a gente veio com ele pra casa, ele inclusive foi pra UTI por conta disso. A gente chegou, eu não tinha muito leite já o suficiente. Chegamos em casa e aí o hospital falou, não, tranquilo, nos primeiros dias é só um pouquinho que ele tem que mamar. E aí no terceiro dia, que era na segunda-feira, ele chorava o dia inteiro e eu colocava no peito. Eu pensei, meu Deus, o que eu comi que esse piá tá com cólica? E ele não parava de chorar. E daí assim, ele ficou o dia inteiro chorando. E ele vinha pro peito e mamava e não adiantava nada. E aí, acho que era 2 e pouco assim da manhã. Eu falei pra minha mãe, não aguento mais. Era eu e o pai dele de um lado pro outro e ele chorando. E a gente não tinha jeito de resolver. Pensamos, né, na nossa cabeça que era cólica. Nem chupeta não tinha comprado pra ele. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, vai atrás de uma chupeta pra ele. Ela foi e comprou a chupeta. Ele chupava aquela chupeta de um jeito, assim, que, meu Deus do céu. Certo? Porque ele conseguia engolir a saliva. E era fome. E aí ele ficou aquela semana toda perdendo peso, porque eu achava super que meu leite tava saindo. E ele acabava pegando a chupeta. Então, às vezes, o neném pode estar com fome,
No meu caso, eu não produzia leite suficiente para ele. E ele acabou tendo uma desnutrição na primeira semana, tendo que ser internado porque ele tava com amarelão. Porque ele não tava mamando, né? Se eu enfiasse um pouquinho de fórmula ali, ele tava saudável e talvez nem precisava ter ido pra UTI. Então, às vezes, a gente pode fazer essas confusões com o bebê também e ele não engordar o suficiente porque a gente tá dando chupeta ao invés de mamar, Ele né? faz confusão, né? Assim, pra amamentação é muito ruim, né? Porque ele faz confusão de bico, daí a forma como eu sugo o peito é diferente da forma como eu sugo o bico, né? Como eu sugo chupeta. Então, isso pode atrapalhar bastante, né? Com certeza. Nesse sentido também. E daí hoje eu lembro assim, meu Deus, se eu tivesse dado mamar pra ele, sabe? Ele nem precisava ter usado o bico. Mas ele acabou pegando chupeta agora, faz uns 2 meses, assim. E aí ele pega assim, eu comi, beleza, quero me satisfazer, pega a chupeta e tipo, solto. Ele nem dorme mais com a chupeta, é só dorme sozinho. Inclusive ele é super independente. Ele não gosta de dormir no colo, ele gosta de pegar o ursinho dele assim, ele se abraça e dorme. Eu não tenho bebê. E se ele fica no colo, ele não dorme, ele precisa da cama. Então assim, a gente não pode nem sair com ele, porque se a gente tá num restaurante e é hora de ele dormir, ele briga até chegar em casa e tá numa cama pra dormir. Coisa boa, né? É bom e ruim, né? Porque eu não posso sair com ele agora. Só ficar em casa. Vou levar o bebê conforto pra todos os lados. Querido. E pra gente finalizar, é uma pergunta que a gente pede pra todas as nossas convidadas, que se você tivesse a certeza que todas as mulheres no mundo estão te ouvindo, que mensagem ou que frase você gostaria de dizer? Ai, meu Deus, vai ser difícil. Eu acho que talvez eu deixaria assim, pensando numa pessoa que trabalha com criança, com desenvolvimento infantil e que vê o impacto disso, que você, mãe, você tá fazendo um trabalho que ninguém vai poder fazer no teu lugar, que nunca vai ter como mensurar isso, porque você tá deixando o legado de uma vida. Né? Então, a gente vive num tempo onde tudo é muito mensurado por produtividade, o quanto que eu consigo produzir, o quanto de dinheiro eu consigo ganhar, ou de checklist que eu consigo fazer. E quando a gente está trabalhando com criança, isso muda, né? A velocidade do tempo muda, as coisas mudam, as prioridades mudam. E muitas vezes eu vejo que tem essa coisa, poxa, não tô produzindo nada, tô aqui brincando. O que eu tô fazendo na minha vida? Não, você tá deixando legado, uma vida, né? Então, tenha muito orgulho disso e invista nessa criança, porque realmente tudo que você tá investindo, você vai colher depois, quando ele for maior, na vida adulta. É verdade. Eu até vi ontem, acho que uma figurinha que uma mãe compartilhou da mãe deitada com o bebê e falando, eu também estou sendo produtiva. E era uma mãe nanando assim um bebê, né? E hoje, assim, quando eu vejo assim, o quanto os pais têm influência na vida da criança quando adulto, eu fico assim impressionada, assim, que eu tô fazendo 26 e minha mãe sempre, filho, neto. E minha mãe teve muito cedo, então ela já acha que ela tá na hora de ser avó, mas ela que se apressou. E hoje que eu vejo, né, ela sempre tá com esse papo de neto e tal, e eu vejo assim, quanto o papel de pai e mãe é uma responsabilidade tão grande, e eu não falo nem só na questão financeira, né, de você ter que sustentar uma criança, mas tudo que você faz vai fazer com que ela seja um adulto funcional ou não. Até o quanto você deixa a criança se frustrar, vai dizer o quanto ela, quanto adulto, vai ser capaz de lidar com frustração, ou dos hábitos que a gente estava comentando de alimentação, ou de desencadear doenças, repetir comportamentos, o que você vê em casa com os pais, né? Meus pais eles participam da igreja, eles vão fazer uma palestra sobre diálogo com os filhos. E aí a gente debatendo sobre aquele assunto e tal, eu ajudando ele a montar a palestra deles, e vendo na minha vida, né, hoje que eu namoro e minhas irmãs também, o quanto os meus pais terem conversado com a gente quando a gente era criança, fez com que a gente, como adultos, saiba conversar. Então, os nossos parceiros, às vezes, querem fugir de umas conversas difíceis, não sabem conversar. A gente, não, senta aqui, a gente vai conversar. Essa conversa difícil a gente vai ter. Tudo porque os meus pais sempre estimularam. A gente tinha reunião de família para falar sobre o que um ou outro estava incomodado e o que a gente precisava fazer diferente como família. Então, desde aquelas coisinhas assim, que lá na época meus pais nem tinham, né? Meus pais não têm muita escolaridade, então era muito genuíno deles ali, querer conversar com a gente, saber o que estava incomodando a gente como crianças, fez com que hoje, como adultos, a gente tenha facilidade de ter conversas e não fujam.
conversas difíceis e consiga ter boas relações. E são coisinhas assim, ó, uma conversa que meu pai e minha mãe tinham com a gente a cada 2 semanas. Que tudo são tijolinhos. Tudo são tijolinhos. Que vão construindo. Pensando no psicológico, isso é muito... Mas é no ser como um todo, né? No biopsicossocial, espiritual, em tudo, né? São pequenos tijolinhos que a gente vai deixando. Esses dias eu tava falando até, conversando com uma moça que meu pai, ele era muito bom em dar palavra de afirmação, né? Então, ele sempre falava assim, muitas vezes pra mim e pra minha irmã, vocês vão ser águias, vocês vão voar longe, vocês são ótimas, vocês são excelentes. E ele falava isso, e esse tempo eu falei pro meu marido, disse, quando a gente ia fazer vestibular, quando a gente ia fazer coisas assim, nunca parecia que nada ia ser difícil pra gente. Tudo era assim, tipo, não, eu vou conseguir, né? Porque isso estava tão encravado no nosso coração, e não numa forma de orgulho, né? Não tipo assim, eu sou melhor do que os outros. Não, é tipo assim, eu sei quem eu sou, e pronto, eu não preciso vencer ninguém. Eu preciso vencer os meus próprios limites, né? E é isso, são tijolinhos, né? Como que a gente está construindo. E os pais, eles têm um papel que ninguém vai tomar. Não tem como alguém tomar, né? E a gente terceirizar isso para uma tela, a gente não sabe o quanto que isso vai ter impacto no futuro. A gente já sabe que é muito negativo. Mas o quanto vai ser essa geração, a gente ainda não tem noção. A gente ainda vai ver nos próximos anos. Que essa é a primeira geração, né? Então acho que agora nos próximos, talvez 10 anos, a gente consiga mensurar isso melhor, né? Porque as crianças, hoje em dia, parece que elas já sabem mexer no celular, assim, sabe? Sim. É muito doido isso. Que responsabilidade. Exatamente. Mas, doutora, muito obrigada por você ter vindo, pelo conhecimento que você compartilhou. Acho que foi muito, muito rico. Eu fiquei aqui assim, ó, meu cérebro explodindo escutando você falar. Então, acho que com certeza vai ser um conteúdo muito bom para as mamães, futuras mamães e para as redes de apoio. Então, eu te agradeço muito, né? Sei que tu é super ocupada, né? Hospitais, crianças, tu tem um trabalho na igreja também, né? Então, eu te agradeço muito pelo teu tempo. Foi um prazer receber você aqui. Obrigada, gente. Muito obrigada. Fico muito feliz. Espero que possa ajudar muitas mamães, muitas mulheres. Com certeza. E estou à disposição, né? Precisando de alguma coisa, estou aí. Uma última coisa que eu queria te pedir. Hoje você tem, né, digamos que as mães, futuras mamães que estão escutando, queiram ter um atendimento com você. Hoje você é só lá na UTI, você tem um consultório, onde que as pessoas podem ser atendidas por você, se tem alguma forma? Infelizmente, a minha agenda para pacientes novos está fechada já faz algum tempo, justamente por isso, para eu conseguir concentrar a minha vida inteira, que tem muita função, é bem isso. Eu também trabalho na igreja, né, então eu tenho um dia na semana que eu fico lá, e outro dia na UTI, outro dia na FURI, outro dia isso, e daí tava uma coisa extra, assim, então infelizmente eu não tô atendendo consultório, tenho ótimos colegas para indicar, mas no meu Instagram, eventualmente eu posto coisas assim, mais educacionais no sentido de trazer, não com objetivo comercial, mas com objetivo puramente de trazer informação mesmo. Então, se alguém quiser, é doutora Gabriela Cusma. E se quiser também compartilhar da igreja que você faz parte, talvez se alguém tem também interesse de conhecer um pouco mais. A gente faz parte ali da Igreja Aba, que é ali no Itupava Norte. Uma família muito gostosa pra gente pertencer. Então, também, se alguém quiser fazer uma visita, vai ser muito bem-vindo. Pode ir lá me dar um abraço. Então tá bom. Pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Agradeço por todo mundo que chegou até aqui. E lembrando, curtam, compartilhem e sejam nosso apoiador. Muito obrigada, até a próxima.